lindonas! E aí, bem-vinda a mais um tutorial do Ateliê Mundo das Unhas. Sentiram minha falta, meninas? Porque eu senti muita falta de vocês. Então, vamos para mais um tutorial das 30 nails mais fáceis. Dessa vez vai ser de sapinho e coroa, tá bom? Aulas número 13 e 14. Dois tutoriais em um só vídeo para vocês, tá bom? Mas antes de eu começar o tutorial, meninas, eu quero mandar um super beijo para algumas meninas, as primeiras meninas que curtiram o vídeo do Ateliê Mundo das Unhas, tá? Eu vou começar pela Ana Thalia. Beijo, Ana, te adoro de montão, a gente sempre se fala no grupo. A Camila Júnior, a Ilma Camavari, a Jusilene Gomes. Beijo, Ju! Muitos beijos para você. A Ângela Aires, a Laísa Nis, a Edna Dionísio, a Alessandra Castagini, eu acho que é esse o nome, né, Lelê? Raíssa Dias Vieira, Camila Lima, Desirê Salles, a Uyara, beijo, Uyara, te adoro, Uyara Barros, Isa Mesquita, Flaviana Silva, Carolina Tablada, Luana e Jair. Beijo, meninas, um beijo super carinhoso pra vocês, tá bom? Muito obrigada por estar coladinha aí com o Ateliê Mundo das Unhas, tá? Então vamos lá, meninas? Chega de bate-papo, vamos partir pra nossa aula, tá? Vai ser um sapinho super simpático nessa unha aqui, ó, aula número 13. E aqui a gente vai fazer uma coroa nível fácil, tá? Existem vários modelinhos de coroa, mas dessa vez a gente vai aprender nível fácil, tá bom? Então eu vou começar pelo sapinho, que ele é lindo, ele é muito fofo, gente. E para nossa primeira aula de hoje, eu não vou dar base na unha, tá? A unha não está fosca, tá bom? Ela tá brilhosa, mas é como se eu tivesse passado um translúcido, tá? Tipo esse, ó, prenda natural, tá bom? Da Colorama, tá? Então você vai esmaltar a unha da sua cliente com prenda natural e você vai precisar de um esmaltinho verdinho, cor de sapinho. Eu tô usando esse aqui da Big Universos, ele é o Helva, tá? Da Big, e você vai precisar de um esmalte branquinho. Eu amo Pétala Branca da Colorama, tá bom? Ou qualquer outro esmalte branco que você tiver aí na sua residência, tá bom? Eu vou começar usando a tinta de tecido verde maçã. Vocês estão reparando que eu trabalho demais com a tinta de tecido, tá? Tinta de tecido verde maçã, porque a gente vai fazer primeiro a marcação do sapinho, tá bom? Então eu vou apresentar para vocês os materiais de hoje. Apenas o pincel Pelo de Marta 402, número 0 da Condor. Um boleador, tá? Esse aqui é o 6, o mais larguinho. E um palitinho com a pontinha com algodãozinho, ok? Então, meninas, olha, eu vou começar utilizando a tinta verde maçã, tinta de tecido, tá? Não é acrílica. E a gente vai fazer a marcação do corpo do meu sapinho, tá? Eu vou juntar aqui as sardinhas do meu pincel na água, tá? Pontinha do pincel, e a gente vai fazer uma meia-lua bem alta, bem compridinha, tá? Mas deixando espaço para coroa, tá? Então eu vou marcar mais ou menos, ó, o meio, tá? Da minha unha, e eu vou puxar um morrinho, ó, para esse lado de cá. Puxo um morrinho para cá, ó, pronto. E agora eu vou puxar um morrinho para o outro lado. Procura fazer com que o morrinho fique mais ou menos na mesma altura, tá vendo, ó? Um para cada lado. Pronto. Um pelinho aqui, pronto. Olha lá, tá vendo, ó? Essa é a altura do corpo do meu sapinho, tá? Se por acaso a unha da sua cliente for menor, você precisa diminuir o tamanho, tá? E o que a gente vai fazer? A gente não vai usar mais a tinta de tecido verde, tá? Foi só para marcar. A gente vai pegar o Helva, tá? Ou outro esmalte verdinho que você tiver aí na sua casa, e você vai passar, ó, você vai pincelar, tá? Para poder marcar esse verdinho, vai passar uma vez, vai aguardar a secagem, tá? E passar de novo, tá? Procura cobrir essa marcação de tinta para que não apareça tanto, tá bom? Olha lá, meninas, tá? Aguarda a secagem, enquanto tá fazendo num dedinho, passa no outro, depois volta de novo para dar a segunda demão. Meninas, olha, o corpo do meu sapinho já está seco, então agora eu vou pegar o meu esmalte Pétala Branca da Colorama, tá? E a gente vai fazer, você pode até marcar, ó, eu vou fazer com a tinta primeiro, para facilitar quem tá começando, tá? Vamos lá, ó, molho o pincelzinho 402, tá? Na tinta de tecido branca
E a gente vai fazer, ó, aqui embaixo, ó, uma mini meia lua, ó, menorzinha, ó, tá? Puxa, ó, pra pontilhar, você pode até marcar, ó, fazendo pontinhos, olha, tá? De uma ponta a outra, ó, tá? A gente marca, puxando, ó, de branquinho, tá? Até chegar lá do outro lado, tá bom? Essa parte aqui branquinha é a barriguinha do sapinho, tá bom? Então, vamos lá, o pincel, né, do esmalte no pétala branca. E agora a gente passa, ó, vamos fazer a marquinha aqui, ó, na parte de baixo, tá? Com pétala branca. Cláudia, eu posso fazer com a tinta, já que eu tô com a tinta na mão? Pode. Vai demorar um pouquinho mais para secar. A gente tem que aprender a manusear também pintura em grandes espaços utilizando o próprio esmaltinho, tá? Até para facilitar o trabalho de vocês. Enquanto uma mãozinha vai secando, você vai fazendo na outra, tá bom? Eu vou pegar agora, meninas, olha, a tinta de tecido preta, tá? E a gente vai começar fazendo a boquinha do nosso sapinho, tá? Então vamos lá, ó, vamos olhar a pontinha do pincel, tudo a pontinha, a gente vai marcar primeiro, tá? Eu vou posicionar a ponta do pincel mais ou menos, ó, na metade do sapinho, tá? Então vamos lá, na metade do rosto do sapinho, ó, aqui em cima mais ou menos, porque ele vai ter um bocão, ó, eu vou marcar um pontinho, ó, pequenininho, olha lá, tá? Mas eu acho que no vídeo tá dando pra vocês observarem. Então vamos puxar o sorriso desse nosso sapinho simpático, tá? Então vamos puxar, ó, um risquinho pra cá e um risquinho para o outro lado também. Pronto, tá? Sorriso do sapinho, mas não acabou aí não, porque ele tá com o bocão bem aberto, tá? Então a gente vai descer, ó, vamos descer um risquinho, ó, deixa uma pontinha sobrando lá no cantinho, ó, e a gente desce um risquinho desse lado, vamos descer um risquinho do outro lado, ó, tá? Até chegar bem próximo à barriguinha do sapinho, tá? Ok? Pronto, meninas, a gente já puxou a lateral e agora a gente vai fechar, tá? A parte de baixo aqui, ó, da boquinha, tá? Do nosso simpático sapinho. Então, vamos lá, vamos fechar, fazendo uma voltinha aqui embaixo, tá? E aproveitando que a gente já está na mão na massa com a tinta de tecido preta, notem que eu tô usando apenas a pontinha do pincel, tá? A gente já vai deixar marcado a linguinha do sapinho, tá bom? Eu vou fazer como se tivesse um morrinho aqui, ó, ou uma letra M aqui dentro, ó. Puxo uma voltinha e depois outra voltinha, tá? Pronto, tá? Já fiz a linguinha do meu sapinho. E a parte restante aqui, ó, de cima, tá? Eu vou preencher tudo de preto. Feito isso, eu vou voltar com a tinta de tecido branca, tá? E a gente vai preencher de branquinho, tá? Essa parte aqui de dentro da linguinha do meu sapinho, tá bom? Então, vamos lá, meninas, preencher de branco.
Feito a língua do nosso sapinho querido, agora a gente vai fazer os olhos do sapinho, tá bom? Então vamos lá, meninas. Olha, eu vou pegar o boleador maior. Você pode utilizar o fundo do pincel também, tá? Tinta de tecido branca. A gente vai colocar os olhos do nosso sapinho, tá? Aqui, ó, ele vai pegar nessa parte de cima aqui, ó, no topo da cabecinha dele. Sendo que eu vou colocar um olhinho dele maior do que o outro, tá? Então, ó, eu vou encostar lá em cima, ó, e vou rodar o boleador até formar uma bolinha, tá? Ó, primeiro olhinho dele. Ó, ok? E do ladinho, coladinho com o outro olhinho, eu vou colocar ele menor. Um olhinho maior e outro menor no meu sapinho. Pronto. Enquanto eu aguardo a secagem dos olhos do meu sapinho, eu vou pegar a tinta de tecido vermelho vivo, tá? E a gente vai preencher, ó, aqui dentro, essa parte interna da boquinha dele de vermelhinho, tá bom? Já secou a minha tinta branquinha, a gente preenche com o mesmo pincel, tá? Eu ainda não mudei de pincel, tá? Tô com o pincel 402, ó, a gente preenche aqui dentro, ó, de vermelhinho, tá? Até completar totalmente, fechar totalmente essa boquinha dele de vermelho. Voltemos para a tinta de tecido preta, tá? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer os pezinhos do sapinho, tá? Pontinha do pincel na tinta de tecido preta. Você pode utilizar o pincel 422 também da Condor, tá? Nós vamos fazer aqui do lado da boquinha dele, ó, uma espécie de funil, ó. Nós vamos puxar um risquinho para baixo e nós vamos puxar outro risquinho, ó, largo aqui em cima e mais afunilado na parte de baixo, tá? Ó, largo em cima e mais fininho na parte de baixo. E vamos repetir do outro lado, tá? Largo em cima, mede mais ou menos, ó, a mesma distância, tá? Ó, um risquinho para baixo e outro, ó, largo em cima, abre em cima, tá? E vai fechando para a ponta, na parte de baixo, tá bom? Pronto, fechou. E agora a gente vai voltar com o boleador, tá? Ainda com a tinta de tecido preta, tá? E nós vamos colocar 3 bolinhas, tá? Então vamos lá, eu colocar a primeira bolinha aqui, ó, encosto o boleador e roda um pouquinho, tá? Uma bolinha do lado, uma bolinha para frente e uma bolinha para o outro lado, ó. Fechou. 3 bolinhas, tá? Do outro lado a mesma coisa, ó. Uma bolinha do lado, uma bolinha para frente e a outra lá no cantinho, ó, do outro lado, tá? Pode encostar uma bolinha na outra? Pode sim, tá? Olha lá, tá? Aproveitando que a gente tá com o boleador, a gente vai colocar já os olhos do sapinho, tá bom? Tá? Tira o excesso de tinta da ponta do boleador. Eu vou colocar o olhinho dele, ó, aqui é mais ou menos a divisão, olha o meio do olhar dele, então eu vou colocar uma bolinha aqui e a outra bolinha bem pertinho, ó, tá? Do outro lado, tá? Nosso sapinho sapeca, ok? Eu vou aguardar a secagem das patinhas dele. Enquanto isso, eu vou pegar a tinta de tecido verde oliva e nós vamos fazer as manchinhas do sapinho, tá bom? Olha, meninas, para fazer manchinha no sapinho, você não precisa ser nenhuma expert, tá? Ó, boleador, tinta de tecido verde oliva, então vamos lá, ó. As manchinhas, elas são bem irregulares, tá? Não precisa ser muito certinha, ok? Ó, colocar algumas manchinhas aqui
do lado, ó, na lateral aqui do corpinho dele, tá? Ó. Aqui na frente, ó, na frente da carinha dele, tá? Na lateral. Olha lá. Usa a própria pontinha do boleador para você criar as manchinhas no sapinho, tá? Você pode também, ó, colocar algumas manchinhas na patinha dele. Do outro lado, na outra patinha, né? Não precisa ser muita manchinha, tá bom? Deixa eu botar mais umazinha aqui. Pronto, tá bom? Olha que bonitinho, tá? E eu vou voltar com a tinta. Vocês lembram da tinta verde maçã? Então, olha, a patinha do meu sapinho já secou, tá? E o que que a gente vai fazer, ó? Ainda com o boleador, tá? Ó, dentro dessa bolinha preta que a gente fez da patinha, a gente vai encostar novamente, só que vai ser uma bolinha menor, tá? Procurem fazer uma bolinha menorzinha, ó, pra ficar o contorno, vocês estão vendo, ó, o contorno da patinha dele de verdinho, ó, aqui dentro. Tá vendo? Olha lá, a mãozinha dele já tá pronta, tá? Ó, dentro da bolinha preta a gente coloca outra menorzinha. Pronto, olha lá, fizemos a patinha dele e agora a gente vai colocar uma coroa na parte superior da cabecinha dele. Então vamos lá, ó, eu vou afastar aqui as duas tonalidades de verde, voltei com a tinta preta, tá? E vamos começar a fazer a coroa dele. Ah, meninas, antes da coroa, tá? Vamos colocar cílios nesse sapinho, porque ele é muito bonitinho, ó. Então aqui, ó, no cantinho dos olhos, a gente puxa 2 risquinhos, ó, para um lado e 2 risquinhos para o outro lado, lá no cantinho do olhinho dele, tá? Pronto. Vou reforçar aqui desse lado. Pronto, tá? Olha lá que bonitinho. E agora a gente vai puxar a coroa da parte superior da cabecinha dele. Vamos lá, meninas, ó, tinta de tecido preta, eu vou precisar da tinta de tecido e o boleador, tá bom? Então vamos lá, ó, aqui, ó, na parte dos olhos do meu sapinho, aqui, ó, bem em cima dos olhinhos dele, em uma lateral e na outra a gente vai subir 2 risquinhos, tá? Então vamos lá, encostar aqui perto do olhinho dele e vamos fazer um tracinho para o lado, ó, puxa um risquinho para o lado, ok? E a gente vai puxar o mesmo risquinho para o outro lado, ó. Puxa um risquinho para o outro lado. Preste atenção, olha a marcação do pincel, ó. Os 2 risquinhos estão da mesma altura, tá bom? Ó, tá? E vocês lembram da parte que a gente fez aqui da perninha dele? Largo em cima e fininho para baixo? A gente vai repetir de novo aqui no meio, ó. Bem no meio, ó, no centro do olhinho do sapinho, só que na posição contrária, vai ser fino em cima e largo na parte de baixo. Então vamos lá, ó, puxar um risquinho pra cá, não tem problema se a gente borrar a parte interna da coroa não, tá? E outro risquinho pra cima, ó, tá? Ao contrário, posicionei o risquinho ao contrário, ó, fino em cima e larguinho para baixo, tá? E agora a gente vai afunilar, ó, com a ponta que a gente jogou pra lá, ó, pro lado, ó, tá? Empurra pra cá, ó, pra cá e agora pro outro lado, empurra pra lá. Pronto, tá? E agora a gente vai largar o pincel, vamos pegar o boleador mais larguinho, ó, tá bom? O mesmo boleador que a gente usou para os olhos, ainda na tinta de tecido preta,
tá? Nós vamos colocar 3 bolinhas na parte superior. Vamos começar aqui pelo alto, ó. Uma bolinha no alto, uma bolinha desse lado e uma bolinha do outro lado. Já entenderam, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez nos pés do sapinho, tá bom? Aguarda a secagem. Enquanto você tá fazendo de um lado, vai fazendo do outro enquanto seca. A tinta é dourada, tá? Da Metal Color da Acrylex. Essa daqui é a Ouro Velho, tá? Metal Color, Ouro Velho, tá? Da Acrylex. A gente vai fazer o preenchimento da coroa. Vocês lembram da pata do sapinho que a gente preencheu, né? Então, a gente vai repetir o mesmo processo na coroa, tá? Vou molhar a pontinha do meu boleador no douradinho e a gente vai encostar uma outra bolinha, mas não vai fechar totalmente essa bolinha preta, ó. A gente encosta lá, mas não fecha tudo, tá? É como se eu já tivesse feito o contorno dessas 3 bolinhas na parte superior da coroa do meu sapinho, tá? Para não ter o trabalho de você fazer com dourado e depois pegar o pincel fininho e contornar em volta, ó, tá? Eu já fechei o contorno das 3 bolinhas. Vou voltar para o pincel 402 e agora a gente vai fazer toda a parte de preenchimento, ó. Desce aqui, ó, tá? Vai descer aqui um risquinho, ó, dessa bolinha, ó. E a gente preenche, fechando toda a coroa do sapinho. Pronto, meninas, olha, já terminei, tá? O preenchimento da coroa do meu sapinho, aula número 13, e agora a gente vai fazer uma coroa aqui na aula número 14, tá bom? Para isso, eu vou precisar de um pincelzinho diferente, tá? O outro, tá? O 422 da Condor número 0, tá bom? Vou precisar dele e do pincel 402 e apenas a tinta dourada por enquanto, tá bom? Tá, meninas, olha, para a parte de baixo da minha unha não ficar muito vazia, muito sem nada, só uma coroa flutuando aqui no meio da unha, a gente vai molhar o pincel 422 na tinta dourada, tá? Ainda tô com o mesmo douradinho da coroa do sapinho e a gente vai puxar um risquinho, ó, lá embaixo, lá na ponta da unha, ó. Puxa um risquinho, dá uma distância e usa o pincel 402 para fazer um risquinho, tá? Vou completar aqui a ponta do meu risquinho. Pronto, ok? E agora a gente vai fazer outro, mas a gente vai dar uma distância, ó, uma largurazinha, tá bom? Para puxar outro risquinho, ó, vamos lá. Puxa outro risquinho. Se caso ficar falhada essa pontinha, você pode virar para completar lá no cantinho, ó. Pronto. Lembrando que esses 2 dedinhos aqui do lado, ó, ele atrapalha, tá? Mas no dedinho da cliente, ó, tem como você virar, tá? E manusear o dedinho para fazer, tá bom? Então vamos lá, agora a gente vai dar início à confecção da coroa, tá? Eu vou pegar aqui o pincel 422, ou 402, perdão, tá? Da Condor. Eu vou molhar apenas a pontinha do meu pincel, tá? E nessa parte de baixo a gente vai dar um afastamento, ó, vamos subir um pouquinho, tá? Não tão encostado, próximo a essa faixa. E a gente vai fazer uma curvinha para baixo, ó, como se fosse um sorriso fechado para baixo, tá bom? Ó, então encosta aqui, ó, e puxa
puxo um risquinho, ó, para baixo, uma carinha de mal, né? Como se eu estivesse fazendo um sorriso zangado, ó, para baixo, tá? Olha lá, bem no meio da unha, tá? E a gente vai fazer isso mais uma vez, ó, nós vamos repetir de novo. Vou puxar mais um pouquinho, vou estender mais um pouquinho aqui o meu sorriso, pronto, tá? Olha lá. E eu vou repetir novamente o risquinho. Não tão largo quanto a faixa de baixo, mas eu vou repetir o risquinho novamente, ó. Pronto, tá? Como se fosse dois parênteses do mesmo lado. E agora a gente vai subir um tracinho, ó. Vamos subir um tracinho para fechar. E do outro lado a mesma coisa, ó. Sobe na diagonal, ó, um risquinho para fechar. Então vamos lá, meninas, olha. Ainda com a tinta dourada, eu já fechei, tá vendo, ó? Essa voltinha que eu fiz no meio da unha. E agora eu vou marcar um ponto lá em cima, ó. Vou marcar aqui mais ou menos, ó. Aqui, tá? Pronto, no meio, bem no meio da unha, eu vou subir, lembrando que essa parte da coroa no meio é sempre mais alta do que as laterais. E agora a gente vai puxar um parênteses, meninas, ó. Parênteses para um lado, ó, vamos descer bem no meio do nosso risquinho, tá? Parênteses para um lado e parênteses para o outro lado, ó. Vou acentuar aqui o meu parênteses para ele ficar mais nítido. Pronto, tá vendo, ó? Fechei como se fosse uma folhinha gigante, tá bom? E lá na ponta dessa minha folhinha, eu vou fazer uma bolinha vazada, ó. Pronto, tá? E agora a gente vai descer as laterais da coroa, tá? Só que antes de eu descer, eu vou fazer um risquinho, olha. Eu vou fazer um risquinho aqui no meio e outro aqui na ponta. Olha lá. Dois risquinhos. Do outro lado a mesma coisa, ó. Vamos marcar um tracinho aqui no meio e na ponta, tá? Olha lá. Tá? Tô fazendo passo a passo bem devagar para vocês não errarem. Então vamos lá, ó. A primeira voltinha que a gente vai dar na nossa coroa, a gente vai começar um pouquinho lá em cima. Vamos descer um pouquinho, ó. Encostou o pincel lá em cima, a gente desce um pouquinho o pincel, ó. Pouca coisa, ó. E a gente vai fazer uma voltinha, ó, que vai descendo e vai encostar nesse risquinho aqui do meio, ó. Vamos puxando, 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 encostou no risquinho do meio. Olha lá, fechou, tá? A segunda voltinha a gente vai descer um pouquinho mais, ó. Vamos pegar aqui, ó. Tá? Faz uma voltinha, vai puxando, puxando, fechou lá na pontinha da coroa, tá bom? E vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Então vamos lá, ó. Vamos marcar na mesma direção, ó, aqui mais ou menos, tá? E a gente vai puxar a voltinha, ó. Encosta lá, vai fazendo a curvinha, ó. Vai puxando, 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 fechou aqui. Ok? E vamos fazer outra. Vamos descer um pouquinho mais, ó, e puxar outra voltinha, ó. Vai puxando. Pronto, encontrou, tá? E agora a gente acerta, passa novamente mais um pouquinho o pincel para acertar a nossa coroa. Ela tá quase finalizada, ainda não tá totalmente. Pronto, meninas. A gente vai continuar ainda com o pincel, tá? E agora a gente vai fazer um detalhe nessa barra aqui, ó, que a gente deixou
aberto, tá? Vocês lembram lá no comecinho dos vídeos? Eu ensinei a fazer o arabesco de curva, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai fazer a letra C aqui dentro, ó, a letra C. E a gente vai fechar um lado dessa letra C, tá? E nós vamos preencher vários arabescos de curva aqui dentro. Pronto, meninas, olha, na minha unha couberam 4, tá? Vamos treinar pra gente aprender, ok? Eu vou largar o meu pincel, vou pegar o boleador com uma ponta menor, tá? Ainda na tinta dourada, e em cada entremeio dessas laterais aqui, eu vou colocar uma bolinha. Olha, para ficar mais estilosa a nossa coroa, uma bolinha menor, ok? Eu podia também preencher essa bolinha aqui, ó, maior também de dourado, tá? Mas o que que eu vou fazer, meninas? Ó, eu tenho aqui, tá vendo? Ó, um estojinho com pedrinhas de strass e a gente vai colocar uma pedrinha de strass para finalizar a nossa decoração, ok? Isso aí, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, eu vou finalizar passando o extra brilho no meu sapinho, tá? Eu vou passar o extra brilho também na minha coroa. Vocês podem utilizar a cola para unha, tá? E eu, com o auxílio do meu boleador, eu vou pegar aqui uma pedrinha, tá? E colocar aqui no topo da minha coroa para finalizar a decoração da 14ª unha, tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, o seu joinha, tá? Compartilhe essa ideia com outras meninas, ou seja, compartilhe o canal, tá? Inscreva-se também no canal do Ateliê Mundo das Unhas, tá? Acesse as minhas redes sociais, meninas, minha página lá no Facebook, tá bom? Eu tô adorando ter vocês lá e vocês mandando sempre mensagens com muito carinho e muito respeito com o meu trabalho, tá bom? Sigam-me no Instagram, tá bom, meninas? E até o próximo tutorial, meninas. Um beijo grande!